Olá, eu sou Daphne Lima e nesta aula vou te explicar de forma objetiva sobre o que significa a transição planetária. Em meio a tantas informações que circulam pelas redes, estimamos que esta aula possa te ajudar a entender melhor o que cada um de nós e a Terra estamos experienciando a nível pessoal e coletivo. Transição planetária é o termo usado para denominar a mudança de uma era para outra. Indica o processo de transformações pelo qual o planeta Terra, todos os seres que vivem nele, estão passando e continuarão a passar pelos próximos anos. Não se sabe ao certo quanto tempo esse processo vai durar. Nessa transição que estamos vivendo, está ocorrendo uma transformação na consciência coletiva, na consciência individual e também uma elevação vibracional na humanidade e tudo que há no planeta. Uma transição planetária é a transição de um sistema, de uma densidade, que é a intensidade de vibração, para outra. Essa aula também é um breve resumo para elucidar o que antecede a nossa ascensão em termos práticos da vida cotidiana. Na verdade, não importa se você já ouviu o termo transição planetária ou não. O fato é que as mudanças estão acontecendo e o mais importante, muitas dessas mudanças estão acontecendo dentro de você e nas várias camadas dos seus corpos, tanto físico como os corpos sutis. O processo da transição já começou em você e poderá ser ou ter sido doloroso para você, mas você está ganhando a experiência da transição em si mesmo. E essa experiência vai resultar em conhecimento. E é com esse conhecimento que você vai poder se ajudar e ajudar também outras pessoas. Que nada mais está como era antes e que as coisas não voltarão a ser como eram, é algo que pode ser facilmente reconhecido. Mesmo assim, muitas pessoas ainda se perguntam coisas do tipo: o que está acontecendo conosco, com a humanidade? Ou quando tudo vai voltar ao normal? Existem até aquelas pessoas um pouco mais pessimistas que dizem que a humanidade enlouqueceu, que as pessoas estão enlouquecendo. No momento, nós estamos sob a influência de vibrações muito aumentadas, frequências de pura luz que estão adentrando a nossa atmosfera terrestre de forma cada vez mais intensa e amplificada. É um movimento cósmico que está sendo ancorado, e o resultado disso será o despertar da consciência coletiva de toda a humanidade. Além disso, no ano de 2020, a amplificação das frequências vibratórias ocorreu de mês a mês. E é por isso que daqui para frente, até o indivíduo mais insensível, até aquela pessoa mais cética, vai começar a sentir que algo estranho está acontecendo. A percepção da realidade vai mudar para todos, ou seja, uma percepção que antes não existia em nossas consciências. Isso porque a radiação a qual nós estamos sendo expostos está causando uma reação tanto no corpo físico como na mente
e também no corpo emocional. Contudo, as pessoas que têm se preparado para a ascensão de seus corpos, aquelas que escolheram vibrar em frequências mais elevadas, elas sentem essas dores do despertar de uma maneira muito mais sutil e até mais consciente, porque já aprenderam a se observar, já aprenderam a ouvir os sinais do corpo quando é necessário, por exemplo, desacelerar. E como estamos falando de transição, é importante também que você saiba que muitos dos parasitas energéticos sugaram a humanidade durante longos períodos de nossas vidas. Por ignorância ou por escolhas erradas, muitas pessoas ainda convivem com centenas desses parasitas energéticos, o que normalmente é a causa de várias doenças, reações dolorosas no corpo sem nenhuma explicação aparente e até mesmo reações dolorosas na psique. Mas calma, você não precisa se impressionar e tampouco acreditar que esse é um problema difícil de resolver. Vamos lembrar que é você quem dá os comandos para as experiências que você vai viver e para aquelas que você não deseja mais experimentar. Os parasitas astrais, eles vibram em frequências baixas e eles se agarram às pessoas quando a faixa de frequência vibratória corresponde às frequências onde os parasitas se sentem confortáveis em permanecer. Agora, com o aumento da frequência de luz em nosso planeta, cada vez que você escolhe se integrar com as energias mais elevadas, ocorre algo como se fosse uma verdadeira reação química. Algo muito semelhante ao que acontece com o refrigerante quando colocamos açúcar para tirar o gás. Os parasitas, eles fazem uma espécie de zunido, fervem e morrem, como em uma explosão. Simples assim. Na verdade, amados, tudo é muito mais simples do que parece. É válido dizer a título de conhecimento e até para que você eventualmente possa ajudar alguém que venha lhe pedir ajuda. Aqueles que não fizeram a escolha de crescer em uma espiral de evolução, agora estão se sentindo, para dizer no mínimo, aterrorizados pela falta de compreensão do que está acontecendo dentro e fora deles. Sintomas como instabilidade do estado emocional, mudanças repentinas de humor, manifestação de emoções latentes e anteriormente suprimidas de agressão, preconceito, excitação nas formas mais radicais. Todos esses aspectos, eles são zumbidos dos parasitas que estão sofrendo a influência das altas vibrações. Isso porque, na realidade, mesmo aquelas pessoas que não escolheram conscientemente ascender, ascensionar, expandir as suas consciências, crescer espiritualmente, mesmo essas pessoas estão passando pelo processo de transmutação, de limpeza de todos os seus corpos. O que essas pessoas não sabem é que resistir a esse processo de limpeza é o pior que elas podem fazer por si mesmas. Já buscar o amparo e a orientação, através até mesmo de uma simples conversa, oração, meditação, é um verdadeiro bálsamo para romper esse ciclo de sofrimento.
Então, se alguém vier lhe pedir ajuda, saiba que a pessoa só precisa escolher mudar a estação. Ela só precisa escolher sintonizar frequências mais elevadas. E assim será feito, porque nós, como seres espirituais, como humanos galácticos, fractais da fonte, somos os co-criadores da nossa realidade. E isso não é poesia, não é teoria. Isso é assim. Nós é que escolhemos as nossas experiências. As nossas experiências, não há, portanto, nenhum inimigo visível ou invisível que possa realmente nos causar mal, a não ser que a gente dê essa permissão. Então, romper o ciclo de drenagem energética é algo quântico. Basta tomar consciência de como funciona esse processo da drenagem, que é o que acabamos de fazer aqui, e decretar que basta. O poder é seu e você doa o seu poder quando está inconsciente, mas você retoma o seu poder quando se torna consciente de que você e só você cria as suas experiências e a sua realidade o tempo todo. O caminho da ascensão espiritual é uma espiral ascendente, ou seja, é um movimento de subida. E recuar não é uma opção, porque, dado os passos iniciais, nada voltará a ser como antes. E esta é uma escolha que fizemos antes mesmo de encarnar aqui, neste planeta, nesta época de transição. Então, por mais que nós não estejamos conscientes neste momento que nós escolhemos dar os passos iniciais, esses passos iniciais, eles já começaram a ser dados pelo coletivo, pela Mãe Terra, pelos seres de pura luz que estão alinhados com a fonte. Como nós costumamos dizer em nossos vídeos, céus e terra estão se movendo para que possamos ascender a dimensões mais elevadas. Então, por mais que você escolha abandonar tudo o que aprendeu e voltar a fazer as coisas da mesma forma que fazia antes, saiba que algo em você já mudou. A semente da mudança já foi semeada. Mesmo aqueles que escolheram já há algum tempo expandir as suas consciências, precisam também ter clareza e entender que os resíduos deixados por nossos antigos parasitas ainda estão sendo limpos, de todas as camadas dos nossos corpos. E é por isso que o autotrabalho, ele precisa realmente ser encarado como um processo contínuo, com autorresponsabilidade e com autocuidado. O que queremos dizer é que devemos limpar a densidade energética que foi acumulada por anos de inconsciência com a mesma frequência com a qual tomamos banho, por exemplo, ou escovamos os dentes. Então é algo para ser feito diariamente, por meio da meditação, por meio de uma visualização, por meio de alguma ferramenta que você escolha para lhe apoiar nesse processo, como por exemplo o trabalho com os cristais, com os óleos essenciais, com as ervas, com alimentos mais frescos e que tenham um alto valor vibracional, enfim.
A escolha de como você vai ajudar a fazer essa limpeza energética dos seus corpos é sua, mas é muito importante que seja feito regularmente. Sentir desarmonia, hesitação, insegurança, insatisfação com a vida são sintomas de que a limpeza está se intensificando. Sim, é normal piorar antes de melhorar. Além disso, as intensas ondas de energia que temos recebido e que são necessárias para impactar o coletivo faz com que o corpo físico sinta essa mudança no padrão vibracional da Terra. Então, não é raro aquelas pessoas que se sentem doentes sem motivo aparente, têm a sensação de uma tristeza profunda, ou têm a sensação de uma tristeza profunda, sem motivo aparente ou como nunca havia se sentido antes. Todas essas coisas fazem parte do processo. É claro que aqui nesta aula nós não estamos desencorajando ninguém a buscar orientação médica, mas descartadas as causas físicas, se você sentir que essas sensações de desconforto são reincidentes e chegam até mesmo a atrapalhar a sua vida, vale mesmo buscar um tratamento mais holístico, como por exemplo a medicina integrativa, que vai avaliar a saúde do seu corpo como um todo e indicar a você um tratamento para o que está causando o desequilíbrio em você. Pode ser que você só precise de mais descanso, mais horas de sono, uma alimentação com alimentos que contenham, além de nutrientes, que sejam mais ricos em níveis vibracionais, respirações conscientes ao longo do dia, exercício físico, como se alongar todas as manhãs antes de levantar, meditação feita de forma regular e bastante água, com algumas gotinhas de limão para hidratar o corpo e atualizar o seu DNA. Todos esses pequenos hábitos costumam ser ótimos para manter a sua vibração em ressonância com as altas vibrações geradas pelas intensas ondas de energia que estão vindo do cosmos diretamente para a Terra. E se manter assim, fluindo com as altas energias, é tudo o que o seu corpo precisa para não sofrer. Então, se mantenha vibrando em equilíbrio, com a mente e a atenção voltada para o que você pode sentir gratidão no aqui e no agora. Isso vai fazer com que a limpeza dos seus corpos continue sendo feita naturalmente e a transição planetária para você flua de uma maneira muito mais suave. Nos momentos de incerteza, lembre-se que tudo isso também está acontecendo no nível macro, porque também faz parte da limpeza geral de todo o planeta. Então não é que nós estamos sofrendo mais. Não é o caso de que há mais trevas no mundo, ou que as pessoas simplesmente enlouqueceram. Ao contrário, há mais luz e com isso mais coisas estão vindo à toa. O que antes não podíamos enxergar, agora nós podemos ver. E é assim que a limpeza está sendo feita. À medida que você ganha consciência desse processo, automaticamente você consegue se ajudar mais, ser mais gentil com você mesmo e mais compassivo com a aparente insanidade alheia. A Terra, como toda alma que nela habita, tem consciência e anseia pela evolução.
Para você entender melhor, os fluxos de fótons de alta frequência estão adentrando com cada vez mais facilidade a grade cristalina da Terra, que é aquela grade que envolve todo o nosso planeta, o que muitos chamam também de linhas-lei. Então, nesse processo, a transferência para a humanidade de um nível mais alto de consciência está acontecendo. Mas é importante também dizer que nem todas as pessoas vão sobreviver a esse processo de limpeza. À medida que a Terra continua acelerando o seu movimento em espiral ascendente para frequências mais altas, haverá sim aqueles que, cedo ou tarde, se verão sem ter como se agarrar às velhas crenças, às ilusões criadas. Por quê? Porque estão resistentes à mudança. Então, eles não verão como aceitar a perda dessas ilusões para construir realmente algo novo. Por isso, a nível de alma, essas pessoas elas farão a escolha de deixar o planeta Terra. Principalmente aquelas consciências que ainda estão viciadas em guerras, apegadas a sentimentos de ódio, a pensamentos de separação. Essas consciências, elas irão então encarnar em outros orbes compatíveis com os seus atuais níveis de consciência. E isso de forma alguma é uma punição. Até porque todos nós temos livre-arbítrio. Então essas pessoas, elas simplesmente estarão em outras dimensões, em outros orbes, para que elas possam continuar o seu processo evolutivo. E isso já vem acontecendo como resultado de conflitos, de fome, doenças, desastres naturais e também desastres causados pelo próprio homem. Mas lembrem-se, amados, sempre, tudo opera para o nosso bem, tudo opera para o nosso crescimento. Então, na transição planetária, não há vítimas. Há apenas a escolha individual de cada um de acompanhar essa evolução ou não. A transição planetária e o nosso processo de ascensão é algo que já está acontecendo e algo que não irá retroceder. Então, muitas são aquelas pessoas também que tentam fingir que tudo ainda está lá, nos aguardando para ser como sempre foi. Tentam se convencer de que não há necessidade de mudar a percepção da realidade, ou porque as coisas voltarão a ser como eram, ou porque nós temos lá na frente um paraíso à nossa espera. Porém, o plano inicial que nós ocupamos aqui neste orbe está mudando a energia que é irradiada por nós. Procurar formas criativas de descobrir qual é o seu talento, no que você faz com alegria e leveza e como você pode fazer disso algo que pode gerar valor na vida de outras pessoas e, consequentemente, na sua vida também, é sem dúvida uma ótima forma de passar por essa transição, se sentindo mais produtivo, se sentindo mais ativo, se sentindo realmente um agente da mudança. Continue se movendo, aprendendo algo novo. Faça coisas que você sempre teve vontade, mas não fez porque acreditava que não era para você. Tudo é para você. Tudo no universo opera para a sua evolução. O tempo para se reinventar, co-criar e expandir
é agora. A luz avança dentro e fora de você. E o melhor é saber que esse movimento em espiral ascendente não irá retroceder. Mas mais do que isso, é importante que você entenda que essas e qualquer outras ferramentas são como uma espécie de pontos de apoio que devem ser utilizadas até que você possa largar essas muletas e simplesmente se concentrar em quem você é em essência. Um ser puro, iluminado e livre de toda e qualquer amarra. Parasitas, traumas ou o que quer que seja. Você tem o poder. E quando você diz a si mesmo afirmações como: eu sou luz, eu sou amor, eu sou saúde, eu sou abundância, eu sou prosperidade, eu sou sabedoria, eu sou um com a fonte. E acredita de verdade que essa é a única verdade que há, quando você sente a energia desse poder ecoar dentro e fora de você, aí, meu amigo, minha amiga, você definitivamente estará pronto para experimentar no aqui e no agora a liberdade e a plenitude de ser um ser humano galáctico, um ser infinito, imutável e inviolável. Este é um processo que não acontece do dia para a noite. E essa é a delícia dessa grande aventura cósmica, porque durante todo o processo você vai se descobrindo e descobrindo novas formas de manifestar a sua essência cósmica no aqui e no agora. Na próxima aula, nós vamos entender o que são e como se dividem as grandes eras. Nosso irmão Ricardo Trier vai então passar esta aula para vocês. Como diz o velho ditado popular, relembrar é viver. E na sequência dessas informações, você vai encontrar meditações guiadas feitas especialmente para este curso. Meditações de alinhamento dos chakras, para que você possa então fazer a limpeza e a harmonização de todos os seus corpos, a ativação do seu Merkabah, do seu corpo de luz, e também uma meditação para você integrar todo esse conhecimento a nível molecular e assim também blindar o seu campo de energia. Enfim, este curso realmente é muito especial. Nós estimamos que você coloque em prática tudo o que você está aprendendo aqui e que em breve todos nós vamos nos reencontrar na nossa comunidade galáctica. É uma alegria muito grande poder compartilhar com você estes conhecimentos. Até a próxima aula.